Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria nessa noite que eu me sinto ainda mais da UF. Com certeza eu sou da UF, eu já disse isso em várias circunstâncias, já disse aqui, e nunca me cansarei de repetir que quem apostou nas minhas habilidades como expositora foi o nosso querido Seu Chico. Ele sempre me franqueou a tribuna e me convidava para vir fazer palestras, ainda muito jovem, muito inexperiente. Então, com certeza, eu sou da UF, né? Para a noite de hoje, eu escolhi um tema que, desde as 5 horas da manhã de hoje, eu estou me perguntando por que eu escolhi este. Mas, na verdade, não somos nós que escolhemos os temas, são os temas que nos escolhem. Porque as palestras são, antes de mais nada, uma fala pública que nós fazemos para nós mesmos. Então, somos nós, os expositores, que, ao fazermos essa fala pública, nos ouvimos naquilo que mais necessitamos nesses dias de nossa vida. E temos vivido dias de ansiedade e de falta de serenidade. Esses têm sido dias de muita intranquilidade. Se nós olhássemos pelo olhar do pessimista, nós diríamos que tudo aquilo que está ruim tem muitas chances de ficar pior. Talvez essa seja, na descrição do pessimista, a descrição dos dias que estamos vivendo. Porque se não bastasse o que é próprio de um período de recessão econômica, o que é próprio de um caldeirão político bastante polarizado, o que é próprio de um momento de transição em que as vidas humanas, a saúde mental, sobretudo, está profundamente abalada, nós fomos sacudidos desde o final de janeiro por algo que nós não poderemos conter, porque se propagará como vento sobre a terra, que são as notícias sobre o coronavírus. Aliás, se a regra que vale hoje nos países da Europa, de que lugares de aglomeração e igrejas só podem até 100 pessoas, estivesse valendo para Campina Grande, a UF está na média, né? Hoje, na Europa, igrejas, sobretudo, que é o foco principal, só pode 100 pessoas. Então, 100 fichas, imaginemos aquelas catedrais enormes, 100 pessoas contando com o ministrante. Então, nós estamos vivendo um momento de muita intranquilidade, acrescido das chamadas fake news, que sempre existiram. Outro dia eu me dei conta que as fake news são tão velhas quanto Adão e Eva na Terra. Porque se nós olharmos para aquela mitologia que está apresentada no Gênesis, nós poderíamos até dizer que a serpente apresentou uma fake news para Eva. E aí toda a história se desenrolou. Evidentemente, aquilo tem uma leitura muito mais profunda do que essa observação simplória que eu fiz aqui. Então, estamos vivendo dias de muita intranquilidade. E, recentemente, eu vivi uma experiência muito significativa, da qual eu não estou querendo me afastar. Tenho tido até alguma certa resistência para avançar alguns passos. É que venho fazendo um trabalho de apoio psicológico como participante de um grupo, e num dado momento do grupo foi postado uma meditação para a serenidade. Um grupo coordenado pelo nosso amigo expositor espírita Alberto Almeida. E quando eu experimentei essa meditação da serenidade pela primeira vez, eu fiquei num estado tão diferente, tão alterado de consciência para melhor, que eu já repeti essa meditação algumas vezes. Pela regra do grupo, funcionamento, já deveria ter repetido mais vezes, todavia não consegui o discernimento suficiente ou a disciplina suficiente para repeti-la mais vezes. Fato é que o grupo já avançou na direção de outras meditações, de outros exercícios, e eu estou resistente, porque essa experiência me fez um profundo bem. Desde que ela aconteceu, eu passei exatamente a refletir o que significa viver com serenidade. E como as questões profundas em nossa vida
elas não surgem ao acaso, desde então, eu tenho experimentado, digamos, os dois lados da situação. As situações que geram intranquilidade e ansiedade, o acompanhamento de pessoas com suas histórias com intranquilidade e ansiedade, o noticiário que traz igualmente intranquilidade e ansiedade, mas ao mesmo tempo tenho sido também visitada por sugestões oportunas para voltar a refletir sobre o que é, nesses tempos, viver com serenidade. E eu estava exatamente pensando nesse tema por esses dias e me dei conta novamente, e parece que mesmo a gente tendo se dado conta 1000 vezes, quando a gente se depara mais uma vez com as palavras de Jesus, é como se fosse a primeira vez. E a gente cai, digamos assim, por terra de admiração pela excelência de Jesus. Então eu voltei a uns trechos do Sermão do Monte, que está em Mateus, nos capítulos de 5 a 7, mais especificamente no item 6, e ele apresenta um conjunto de sentenças de Jesus, que são sentenças que nós poderíamos dizer próprias de uma terapia anti-ansiedade, ou, mais propriamente, um conjunto terapêutico para a serenidade. Porque me dei conta também que esses dois sentimentos, eles são os dois lados de uma mesma moeda. Em uma face está a nossa ansiedade, na outra, a serenidade, porque nós somos ainda espíritos nesse processo desafiador de autoeducação e de evolução. Provavelmente, quando nós nos tornarmos anjos, como diz a letra de uma música espírita, ou quando nós nos aproximarmos do estágio em que está o espírito Dr. Bezerra de Menezes, essa não será mais uma moeda com duas faces, mas será a nossa plena identidade, viver com serenidade. Então, voltando ao Sermão do Monte, eu vou ler aqui um trecho, que não vou explorá-lo todo, mas eu vou ler o trecho todo, porque eu acho extremamente bonito. Quando Jesus, naquela situação de pregar àquela multidão, que vivia as ansiedades de seu tempo, que começavam pelo fato histórico, real, de que o povo a quem Jesus se dirigia imediatamente era um povo que estava escravizado. E, recentemente, quanto mais eu penso nesse contexto histórico, mas eu me dou conta de como aquela situação era adversa. Porque uma coisa é falar de esperança para quem está livre. Outra coisa é falar de esperança para quem está preso. Mas talvez seja exatamente quem está preso, escravizado, oprimido, como estava aquele povo, que mais necessite de esperança. E como nós estamos presos à ansiedade dos nossos tempos, como estamos presos aos conflitos da nossa personalidade, nós somos, evidentemente, os mais necessitados de esperança. E por isso também a mensagem de Jesus ecoa ainda mais nos nossos corações nesses dias. Então, o contexto imediato era uma fala para um povo oprimido, sem esperanças. E eu costumo pensar também em outro fato muito real, que tem muito a ver conosco, nesse mês de março e abril. Todos nós, de modo geral, trabalhadores, autônomos, funcionários públicos, seja lá o que for, estamos no tempo do imposto de renda. E sempre aparecem as notas dissonantes. Porque nós não vamos encontrar em 10 pessoas nenhuma que queira pagar imposto, mais do que nós já pagamos. E essa é sempre a nossa justificativa. Nós já pagamos muitos impostos, isso é fato no Brasil. E nós cobramos muito o retorno dos nossos impostos para a nossa sociedade. Agora, imagine o que é pagar impostos altíssimos e nada disso voltar para o seu grupo social, para a sua sociedade ou para o seu país, para sustentar um império que só lhe escravizava. Então, se nós conseguirmos fazer uma ideia do que é isso, nós vamos entender melhor o contexto para o qual Jesus veio.
o público para o qual ele falava diretamente. Vivia pelo menos, para a gente fazer uma conta aqui mínima, esses dois contextos de opressão. Estava escravizado, menosprezado, oprimido, na completa menos-valia e sustentava com o seu trabalho, com os seus impostos, um império que era o seu escravizador. E para completar o drama, quem cobrava imposto não era nenhum funcionário do império, eram os próprios judeus colocados a serviço do Império Romano. Então é algo mais ou menos como o meu irmão, o meu vizinho, o meu colega, a pessoa que vem na reunião espírita comigo é o executor dessa ordem, dessa pena, e nada vai voltar para a nossa sociedade, exceto o que sempre existiu, porque é da alma humana ainda, infelizmente, os casos de corrupção. Então Jesus falava nesse contexto. E aí no Sermão do Monte, especificamente lá no capítulo 6, dos itens 25 a 33, então quase no fim do capítulo já, nós vamos encontrar esse texto belíssimo que diz assim: eis que eu vos digo. E já me emociona Jesus se apresentar. Ou seja, não era nenhum outro, não era nenhuma outra pessoa que estava dizendo, era ele ali se colocando como o Messias esperado, ou como dizemos, o governador da terra, esse divisor do paradigma da humanidade. Eis que vos digo, essa é a anotação de Mateus, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, nem pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Nós poderíamos ficar com esse versículo para começar a entender que Jesus falava sobre serenidade. Não vos preocupeis pela vossa vida. Não é o corpo mais do que o alimento? É uma questão reflexiva. Não é a vida mais do que as vestes? De fato. E nós, por vezes, só chegamos a reconhecer isso nas situações extremas. O que é mais interessante, por exemplo, é ter alimento em abundância e morrer sem poder alimentar-se? Ou seria mais importante até estar autorizado a ingerir uma quantidade menor de alimentos, até mínima, e sobreviver? No nosso nível evolutivo, seria a segunda opção. Inclusive, a fala nordestina, que eu gosto muito, tem uma expressão muito interessante, que talvez os nossos amigos internautas de outros lugares não consigam perceber bem. E sem nenhum espírito de chacota, mas a frase é interessante para a gente pensar. Sabe aquela expressão que diz assim, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso? Porque a vida é mais importante, né? É mais importante. Então, essa era a reflexão de Jesus, era nesse sentido que a sabedoria popular coloca nessas palavras que vêm ao encontro da nossa compreensão. E Jesus vai nos dizer, não vos preocupeis com a vida. O que não significa dizer colocar a nossa vida em perigo, em risco, ou descuidar do corpo. Por exemplo, em tempos de coronavírus, a chamada etiqueta da tosse. Nós não podemos negligenciar com isso, porque a única certeza científica até o momento é que o vírus se espalha com muito mais facilidade do que os anteriores. No mais, não se sabe bem ainda. Então, não é no sentido de expor a vida ao perigo, mas é de perceber que a vida na Terra não se faz ao acaso, e sim à luz das leis divinas. E por isso precisamos confiar muito mais na engenharia sideral que nos coloca na Terra do que na nossa capacidade limitada de administrar o que administramos. Então, Jesus nos faz uma exortação. E para que nós compreendamos essa exortação em profundidade, ele nos guia num processo de admiração. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Profundamente poética essa fala de Jesus no versículo 27 do capítulo 6 de Mateus. Olhai as aves do céu. Então, o primeiro detalhe dessa observação
é que a nossa direção, aliás, da nossa vista, é colocada por Jesus não na nossa frente, nem do nosso lado, nem para baixo. É colocada para cima. Olhai as aves do céu. Então, nós precisamos olhar para cima e para frente, para que nós possamos admirar que esses elementos, esses animais diminutos da nossa ecologia, não semeiam nem ceifam. Ou seja, não trabalham como nós trabalhamos, porque o trabalho é um atributo do Espírito, nesse estatuto da criação divina, o Espírito, que já está reencarnados. Não semeiam nem ceifam, e vosso Pai as alimenta, ou seja, não falta a proteção divina. Então, guiando o nosso olhar, Jesus nos conduz para olhar para cima. E ainda nos faz uma pergunta reflexiva, ou uma pergunta retórica. Não valeis vós muito mais do que elas? E se nós observarmos na cadeia biológica, nós estamos acima desses animais. Do ponto de vista do processo evolutivo, também. E esse é um tema muito bom para um grupo de estudo que olhe para o processo evolutivo à luz do Espiritismo. Aí, na sequência, Jesus vai trazer um conjunto de questões para que nós possamos refletir e, de fato, irmos ao encontro da serenidade. Qual de vós, por mais que se esforce, não pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Ou seja, nenhum de nós pode acrescentar meia hora à nossa vida. Se for o momento do nosso desencarne, não adianta dizer, Senhor, espere um pouco, que não deu tempo de responder tudo de WhatsApp hoje. Não vai valer. Ou, Senhor, me dê mais 30 dias para eu concluir uma tarefa. É o nosso momento. Nós não podemos acrescentar ao tempo. Aliás, o tempo tem sido, ao longo do tempo, a minha mais profunda admiração divina, porque ele é absolutamente o mesmo para todos, 24 horas. O que cada um de nós faz nas 24 horas é resultado do empenho pessoal. Então, há pessoas que conseguem multiplicar suas 24 horas de uma forma espantosa, e há outros que as 24 horas não são ocupadas com grandes ou com muitas atividades, mas também não resultam em grande produção. Então, o tempo é um elemento admirável na nossa vida, na nossa relação social. E nós não podemos a ele acrescentar nada. Então, já começaria por aí. Enquanto nós estamos afadigados no muito fazer, no chamado ativismo, precisamos nos lembrar de que temos muitos limites. E aí depois, uma outra pergunta reflexiva. E por que vos inquietais com as vestes? Ou seja, não é somente as vestes no sentido da roupa, mas é com essas coisas materiais, que todos nós nos preocupamos e, por vezes, nos preocupamos indevidamente, demasiadamente, retirando o foco de nossas vidas. Com isso, Jesus não quis dizer que o traje e a roupa não são importantes. Aliás, o traje asseado e limpo, como diz o espírito Joana de Ângeles em Vida Feliz, é sinal de respeito ao corpo que abriga o espírito. É um sinal de profundo respeito, porque nós estamos com o nosso traje, a nossa roupa, nesse sentido estrito, protegendo o nosso corpo das intempéries. Mas no texto de Jesus, as vestes têm um sentido muito maior. Por que vos inquieteis com as vestes? Ou seja, se a vida é maior do que o corpo, por que nós ficamos tantas vezes perdendo tempo, energia, sono? Quantos de nós não perdemos o sono, né? E posso aqui contar uma experiência pessoal deste ano. Depois de quase 40 dias entre recesso e férias no início do ano, eu voltei a trabalhar. No segundo dia de trabalho, do primeiro para o segundo, fui dormir, acordei às 4h30 da manhã, pensando no que tinha para fazer até 30 de março. Ou seja, estava completamente ansiosa, sem serenidade. E aí começam os pensamentos, não vai dar tempo isso, não vai dar tempo aquilo. O que exige depois, necessariamente, exigiu de mim
uma correção de rumos pela ansiedade colocada nas tarefas a realizar. Na sequência, aí Jesus vem novamente com aquela coisa poética. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Aí, da mesma forma que ele nos guiou na observação anterior sobre as aves do céu, olhando para cima, agora nos guia para olhar para baixo, onde estão os lírios do campo, que crescem em sua beleza, igualmente sem trabalhar, no sentido que nós conhecemos a palavra trabalho, porque ali estão sustentadas pela sua relação de equilíbrio com as leis divinas. E na sequência, Jesus então vai dizer: entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, que é a grande referência do grande rei sábio e profundamente pródigo daquela comunidade, que nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu como um deles. Eu acho essa sentença muito linda, muito poética. Não só por evocar uma referência histórica, mas pela comparação que traz. Nós gastamos muito tempo nos preocupando com questões que são menores em nossa vida, e mesmo o mais rico de todos os homens, o mais poderoso de todas a mais poderosa pessoa de todas as que estão na terra, não podem se comparar à beleza, à simplicidade de um lírio do campo que está ali vivendo em plena serenidade, em plena harmonia com as leis divinas. Então, quando voltei ao Novo Testamento, no Sermão do Monte, esse conjunto de sentenças me emocionou em profundidade. E à medida que fui pensando sobre elas, fui sentindo exatamente a terapia das palavras de Jesus, ou a terapêutica da sua pregação, como dizem alguns autores, que nos chama a uma leitura desacelerada. Não são muitos os versículos, alguns poucos, que nós precisamos ler diariamente e refletir, sem necessariamente ter a pressa de no dia seguinte passar para outros versículos. Porque o que está em jogo não é a quantidade de versículo que lemos, é a profundidade com que entendemos alguns versículos que podemos aplicar às nossas vidas. Nessa quadra em que estamos vivendo, me pareceu oportuno voltar a esse questionamento de Jesus, de que o corpo é maior do que as vestes e o alimento, aliás, o corpo é maior do que a vida e o alimento é maior do que o corpo e as vestes são maiores do que o corpo. No sentido de que nós precisamos levar em consideração todo esse conjunto e a nossa relação com a paternidade divina. Num momento como esse, de crise generalizada, aguçada nesses últimos dias pelas notícias a que nos referimos, a voz dos pessimistas assume um lugar de muito relevo. Porque, infelizmente, ainda há muita gente que pratica a filosofia do quanto pior, melhor. E algumas até comercialmente vivem disso. Esse não é o problema. O problema é quando nós, os espíritas e os cristãos, engrossamos a fronteira do pessimismo. E, ao dizer isso, não temos a visão ingênua de querer dizer que nada está acontecendo. Não, nós estamos enfrentando problemas muito claros, muito bem configurados, muito complexos, para os quais as soluções simples não farão efeito algum. Porque não existe problema complexo com solução simples. Talvez um conjunto de solução simples até resolva a situação a posteriori. Mas precisamos ter a clareza de que não estamos à deriva. E mais especificamente, no caso dessa pandemia que estamos enfrentando, colocá-la nessa conjuntura de transição planetária. Porque estamos avançando no processo de transição planetária, que está se tornando cada vez mais agudo e necessário para esse nosso salto evolutivo enquanto comunidade envolvida com a Terra. E outro dia me chamou a atenção uma notícia, porque eu gosto muito de acompanhar esses fatos,
quando a vida nos chama ao momento do testemunho. E eu estava vendo notícias e a cobertura era exatamente sobre essa pandemia. Já tem mais ou menos, acho que uma semana, essa notícia. Uma determinada cidade na China tinha resolvido ocupar um hotel para colocar as pessoas em quarentena. E até aí, qualquer um de nós vai dizer, mas que ideia boa, né? Porque o hotel normalmente já está equipado, quarto, suíte, a pessoa pode ficar lá em quarentena, o serviço público ia monitorando as pessoas que lá estivessem, alimentação, medicação, mas que ideia interessante. Imagino, na reunião de equipe, quando surgiu essa ideia. Não temos hospitais, não temos UTI suficiente, mas temos centenas, milhares de pessoas para colocar na quarentena. É um prédio de um hotel que está semi-abandonado, podemos restaurar rapidamente e colocar as pessoas lá. Deve ter sido a ideia aplaudida, tanto que foi a ideia executada. Não sabiam os executores que, ocupado o hotel, passado algumas semanas, quando ainda havia quase que a sua capacidade total ocupada, com pacientes em quarentena com coronavírus, o prédio desabou. Não é significativo isso? E isso não pode ser o acaso. Porque as pessoas estavam sendo tratadas para não desencarnarem a partir de uma doença para a qual ainda não temos medicação eficaz, apenas cuidados paliativos. E sendo tratadas assim, elas acabaram desencarnando não por conta da doença, mas por conta dos cuidados paliativos em que foram colocadas. Não é interessante? Precisamos viver com serenidade. Porque o pessimista, numa hora dessa, o sujeito negativo, ele não vai ter explicação para essa situação e ele vai passar a culpar a existência por conta disso. Então, esse conjunto de fatos, associado à experiência que eu citei inicialmente, de meditação, me levou a pensar essa frase, viver com serenidade. E, na sequência, evidentemente, o questionamento, como viver com serenidade quando tudo conspira contra a nossa paz? E quando eu estava pensando nisto, eu me lembrei do livro Receitas de Paz do Espírito, Joana de Ângeles. Só para que todos acompanhem a curiosidade, é um livro de 1984. 21 de março de 1984 é o prefácio. Para os amigos que já estão acostumados à leitura da obra de Joana de Ângeles, os textos da série psicológica, que é a grande divulgação da obra de Joana, datam de 89. Este livro tem o prefácio de 84, portanto, 5 anos antes. E o livro se chama Receitas de Paz. E aí, do prefácio para frente, eu diria que tudo é atual. Dá a impressão de que foram mensagens recebidas ontem. E para a nossa tranquilidade e alegria, nós temos o capítulo 15º, intitulado Viver com Serenidade. E eu fui, então, ler esse capítulo para acompanhar o raciocínio da mentora no que diz respeito a esse tema num texto escrito em 84. Então, como costuma ocorrer, o texto vai sendo dividido em 3 ou 4 partes. Esse aqui tem 4 partes, é um texto bem curto. Vamos ver se nós atingimos o texto todo comentando algumas sentenças. Começa assim: no tumulto que ruge desenfreado, precata-te na serenidade. Essa é a primeira sentença de um texto de 84. Parece que foi escrito hoje às 5 horas da tarde, quando acredito a maioria de nós aqui a vida estava fervendo. No tumulto que ruge desenfreado, precata-te na serenidade. E aqui o detalhe para a ordem, né? O imperativo, precata-te na serenidade, que vai se repetir na sequência. Ante o clamor das 1000 vozes da anarquia, que engrossa as fileiras da alucinação, mantém-te com serenidade. E nós temos visto muito isso, a anarquia, né? Quanto mais desorganizado, quanto pior, melhor. O conselho é: mantém-te na serenidade.
sob as tempestades de dor generalizada ou a coerção de aflições que pressionam, preserva a serenidade. Dá a impressão de que foi escrito hoje, né? Sob as tempestades da dor generalizada. E eu gostei exatamente dessa descrição. A tempestade da dor generalizada, que é mais ou menos o que a gente vive, ou talvez é muito mais claramente o que a gente vive. Para todo lado que a gente olha, há problema e há dor. Às vezes há um amigo que a gente não encontra há semanas, há meses, há anos. E quando encontra pensando que só quem está ruim somos nós, quando ele começa a contar a situação dele, a sensação é de que talvez precisemos chorar juntos, porque a dor dele é muito maior do que a nossa. Ontem eu vivi um momento assim. Eu encontrei com uma amiga, a quem eu não via há uns 2 anos. E depois daquele entusiasmo, né, do encontro, né, eu fiz uma pergunta sobre a família e, quando mencionei um dado membro da família, ela começou a contar as dificuldades desse membro da família, desses 2 anos que nós não nos víamos. Essa conversa demorou mais ou menos 1 hora e uns 20 minutos, e na linguagem espírita eu poderia dizer foi uma escuta fraterna. Não foi necessariamente um atendimento fraterno, mas foi uma escuta fraterna. Aquela alma estava encharcada de dor emocional. Eu saí da conversa com ela, mais uma vez, com a certeza de que não existem remédios nas prateleiras das farmácias para as dores emocionais. Era uma situação, de fato, calamitosa. Como os espíritos são muito amigos e protetores, eu seguia para uma atividade de trabalho, segui, fiz o que tinha para fazer à tarde, né? Fui para a instituição à noite, e eu senti o peso daquela conversa à noite. Algo assim, a ponto de intranquilizar, de quando eu fui me deitar para dormir, começar a pensar assim, essa história não é a minha, é a dela. De tanto que me doeu a situação, e a lembrança de como a minha amiga passava horas difíceis. Para ela, essa expressão tempestade de dor cai como uma luva. Na sequência, Joana de Ângeles vai dizer, no meio do vozerio, que reclama e blasfema sobre falso fundamento de justiça ou não, vive com serenidade. É muitos dias de hoje. Uma multidão que compõe um vozerio que reclama e blasfema, não é reclama ou blasfema, é reclama e blasfema, sob o fundamento da justiça ou não. Porque é isso que nós vemos. Existem as reclamações que vêm das demandas da justiça não atendidas, mas outras não necessariamente. Elas são o vozerio. Numa sociedade de direitos autoproclamados como a nossa, esse vozerio tem sido constante e às vezes ocupa um espaço muito grande, sem de fato resolver uma situação, retirando a atenção do que deveria ser cuidado. Na sequência, o texto vai dizer, na conjuntura de expectativas malsãs, ante o desalinho que se faz lugar, insiste na serenidade. Então, vejamos que o imperativo se mantém, começou com precata-te na serenidade, mantém-te em serenidade, preserva a serenidade, vive com serenidade, e agora insiste na serenidade, porque há expectativas malsãs. Ou seja, o momento em que nós estamos vivendo, o horizonte não é exatamente o que nós gostaríamos de ver, mas é o que aí está posto pelo conjunto das nossas ações enquanto coletividade na Terra. E na sequência, para concluir essa parte, a mentora diz, porque todos se descontrolem, ameaçando a harmonia geral, não percas a serenidade. Ou seja, aquela desculpa que nós sempre usamos, mas todo mundo perdeu a cabeça e eu também, não cabe ao espírita. Porque o que está dito aqui é, mesmo que todos se descontrolem, ameaçando a harmonia geral, não percas a serenidade. Então, é uma advertência para que nós nos mantenhamos serenos.
o que não significa dizer inflexíveis. E quando eu li esse texto, eu lembrei de um de Emmanuel, que está em Caminho, Verdade e Vida, que eu gosto muito, intitulado Aflições. Naquele texto, o Espírito Emmanuel, a certa altura, descrevendo as aflições na terra, ele diz assim: não vos é interditado de chorar. Nunca esqueci essa frase. Memorizei na primeira leitura desse texto. Não vos é interditado de chorar. Ou seja, um espírito da evolução de Emmanuel compreende que há momentos em nossa vida que não existe outra coisa a ser feita a não ser, de fato, chorar. É da nossa dimensão humana. Não nos é proibido, a expressão dele não é interditado, ou seja, não é proibido chorar. Mas o convite é para que não percamos a serenidade. E aí, só para a gente avançar um pouco na leitura desse texto, pulando aqui alguns parágrafos, como sempre ocorre nos textos de Joana de Ângeles, a grande referência a Jesus, assim como nos textos de Emmanuel. Não existe, para esses autores, textos em que Jesus, como modelo e guia, não seja retomado, diretamente ou indiretamente. Nesse aqui, a mentora diz: quem, no entanto, conhece Jesus, tem um compromisso com a serenidade de que ele deu mostra em todos os transes de sua vida. E eu fiquei pensando, quando li esse texto, da serenidade de Jesus, e evidentemente não nos cabe nem comparar com ela. Mas a serenidade de quem foi condenado injustamente, de quem caminhou para a execução da pena. A serenidade de quem, naquele instante, conforme a mensagem inicial, conseguiu proferir a petição a Deus: perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É a serenidade em estado superlativo. E Joana de Ângeles diz que quem conhece Jesus tem um compromisso com a serenidade de que ele deu mostras. E estamos desafiados a essa serenidade. Particularmente, tenho me sentido desafiada, porque as situações que vivemos e que tenho vivido são todas muito desafiadoras. E ela diz assim: a identificação com o Mestre impõe a consciência do discernimento em meio à malversação de valores que se desatinam em desconcerto. Então, vejamos bem que ela fala o compromisso com a serenidade, a consciência de discernimento nesse mundo em que os valores estão esgarçados e que as notícias falsas em todas as matérias, em todos os temas e para todas as instituições parecem caminhar lado a lado com as notícias verdadeiras, a ponto de que às vezes a gente não sabe o que é verdade ou o que é falseamento. E por fim ela conclui: a afinidade com Cristo reveste o indivíduo de fortaleza moral para permanecer no posto fiel da paz. Então, é esse convite que nós encontramos na mensagem de Jesus. A certeza profunda de que nós estamos colocados nesse contexto em que as aves do céu também estão, que os lírios do campo também estão, mas quando nós ocuparmos a nossa mente e o nosso coração, sobretudo, a nossa emoção, com aquilo que é inferior à vida no sentido mais amplo, nós gastaremos muito tempo, nós ocuparemos muito das nossas energias e nós não resolveremos o problema, porque não podemos acrescentar, como diz o texto evangélico, com a palavra antiga, um côvado ao nosso dia. Não podemos acrescentar horas. As linhas gerais de nossa vida estão traçadas, assim como as linhas gerais da evolução da Terra. E antes que nós fiquemos engrossando o couro da filosofia do quanto pior, melhor, experimentemos orar pelos cientistas para que eles consigam encontrar o caminho que nos levará à equação de diversos problemas, não apenas o mais recente, mas aqueles que estão na pauta do processo evolutivo.
experimentemos entrar neste outro coro, o coro dos otimistas, daqueles que acreditam e têm a certeza de que estamos sob os cuidados de leis muito mais profundas, coerentes do que nós possamos supor. Era então, amigos, essa mensagem da serenidade que queríamos trazer da noite de hoje. Muita paz a todos.